Conjuntura hoje vai abordar assuntos que interessam diretamente ao servidor público estadual. Quem vai estar conosco durante todo o programa é Christian Teixeira, secretário estadual do Planejamento e Gestão. Aguarde só um instante. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Quem está conosco para esta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é Christian Teixeira, que é o secretário do Planejamento e Gestão do Governo de Alagoas. Temos diversos assuntos que interessam especialmente ao servidor público do governo do Estado de Alagoas. Secretário, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bom, estamos em meados de março e durante todo esse período desses 2 meses e meio de 2016, o governo tem trabalhado sem orçamento. Quais são, secretário, os efeitos disso para a sua pasta? Flávio, muito bom dia. Primeiro eu quero aqui agradecer pelo convite, mais um convite em participar na TV Mar e expor para a sociedade alagoana, em especial para o servidor público alagoano, as ações que o governo do Estado vem fazendo através da Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio. É sempre uma satisfação estar aqui e ter esse bate-papo de forma muito transparente com a TV Mar. Flávio, em relação ao orçamento, o Estado de Alagoas hoje, como você bem destacou, no mês de março, continua ainda trabalhando sem orçamento, porque a Assembleia Legislativa tem analisado as propostas que têm sido enviadas e, por diversas vezes, tanto o secretário de Planejamento quanto o secretário da Fazenda têm ido à Assembleia Legislativa conversar, seja com o presidente e com os demais deputados, para discutir o orçamento de 2016. Foi apresentado um percentual dos poderes. O Executivo, nós nos debruçamos por várias oportunidades com o governador do Estado, mostrando a realidade do Estado, a dificuldade financeira que não só o Estado, mas o Brasil como um todo atravessa. E com isso, estamos sempre em conversa com os deputados no sentido de que o aumento do repasse do 10º dos poderes seja de forma linear. E acredito que já no dia de amanhã a Assembleia Legislativa comece a analisar o orçamento para que tenha aprovação e que evite esses transtornos que estão ocorrendo não só dentro do Executivo, como também com os demais poderes, que está sendo utilizado 1/12 do orçamento, com isso impossibilitando a realização de obras, de serviços que demandam um orçamento maior. Esse é o principal impasse, secretário? Sim, é questão do valores do repasse dos duodécimos, mas isso aí acredito que tenha sido superado e numa demonstração de união dos poderes para superar esse momento de crise, de escassez de recursos financeiros, acredito que a Assembleia Legislativa seja sensível à realidade do Estado e que seja aprovado esse orçamento para que não só o Executivo, mas como os demais poderes possam funcionar de forma normal, sem a dificuldade de estar se prendendo a 1/12 do orçamento. Quais são as diferenças fundamentais, se é que existem, desse orçamento de 2016 para o orçamento anterior?
Inicialmente, Flávio, quando foi nos apresentado ao Executivo o orçamento dos demais poderes, oscilava muito. Os presidentes de poderes, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública, estavam solicitando naquele momento um duodécimo maior. E nós fizemos um estudo, mostramos ao governador Renan Filho que aquele percentual que estava sendo solicitado não condizia com a realidade do Estado. Então, com isso, fizemos um planejamento, mostramos ao governador e tivemos diversas tratativas já com os presidentes de poderes para que esse orçamento, o repasse do duodécimo seja de forma linear no percentual de 3,45 para todos os poderes. Bom, o Ministério Público Estadual tem se manifestado no sentido de que, havendo a diminuição da pretensão deles em relação ao orçamento, fica prejudicado um concurso para promotor de justiça. O que o senhor teria a dizer quanto a isso? Flávio, a dificuldade que o país atravessa e o Estado de Alagoas não é diferente, isso é uma realidade. Então, da mesma forma que o Executivo ele tem feito muitos ajustes para se adequar à nossa realidade, é isso que eu tenho passado para os presidentes de poderes, para que esse momento de dificuldade possa ser superado, mas em conjunto, os poderes dando as mãos para que possamos superar esse momento de tanta dificuldade. É bem verdade, e também entendendo a dificuldade não só do Ministério Público, como os demais, como os poderes, como o CI, também o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, que existe a necessidade de realização de concurso público, essa necessidade também persiste no Poder Executivo. Então, mesmo no momento de dificuldade de escassez de recursos financeiros, o Poder Executivo está tentando também se adequar à nova realidade do Estado. Então, por determinação do governador Renan Filho, temos feito mais com menos. A dificuldade financeira existe e é isso que eu tenho levado aos demais poderes. Bom, na semana passada, a secretária noticiou-se que a Assembleia Legislativa Estadual estaria propondo a diminuição do recurso do orçamento correspondente à SECOM estadual, para que fosse possível ampliar o orçamento da própria Assembleia. Isso de fato aconteceu? Flávio, nós temos conversado, sempre trocando ideias com os representantes do Poder Legislativo, temos conversado com o presidente Luiz Dantas e com os demais membros, no sentido de mostrar para eles que o Executivo também tem feito a sua parte, diminuído de forma considerável o custeio de todas as secretarias para que possamos chegar ao percentual que nós oferecemos. Então, a dificuldade é geral, não é que existe um órgão ou outro do Poder Executivo que ainda existe uma margem para poder ser diminuído, mas mostramos a ele, seja a SECOM, como as demais secretarias do governo, tivemos feito um corte de forma considerável e para poder superar esse momento de escassez de recursos financeiros. Secretário, esse orçamento de 2016, em função da crise econômica, porque o país atravessa e a Alagoas está incluída nessa crise, onde é que mais houve aperto? Principalmente no custeio, né, Flávio? Porque o governador, ele desde o primeiro dia que assumiu o mandato, ele foi taxativo no sentido de convocar os senhores secretários, no sentido de mostrar a crise que o país e o Estado de Alagoas atravessa e diminuirmos de forma considerável o custeio das secretarias, bem como também teve que ser penalizado a parte de investimento no Estado, mas o mais importante, Flávio, é que o Estado de Alagoas ele continua pagando os seus servidores em dia, continua pagando os seus fornecedores em dia, coisa que não está acontecendo com o Estado do Brasil afora. Inclusive, você assiste aí que estados que até então era considerado organizado financeiramente tem passado por grandes dificuldades. São servidores que não conseguem receber em dia. Hoje, no Brasil afora ainda existe servidor público pleiteando o pagamento 13º de 2015. E isso o governador ele tem sido atento, procurando controlar os gastos para que o servidor público ele tenha prioridade. Então, eu sempre aprendi na minha vida que salário é prioridade, por isso que o governador também tem sido muito firme no sentido de que controlar as contas do Estado para que pague o seu servidor em dia, que pague os fornecedores em dia e que a máquina pública possa funcionar e apresentar um serviço de qualidade para a população. Secretário, o governo passado, o governo do ex-governador Teotônio Vilela Filho, ele já na sua segunda gestão, ele resolveu utilizar o IPCA como referência para o reajuste do salário dos servidores e que o ano passado, já no governo Renan Filho, daria em torno de 6%.
Mas o governador se fixou em 5,5% e deu 5,5% e pronto. Para esse ano, o IPCA está em torno de 10%. E qual é a perspectiva de os servidores receberem, assim, aliás, melhor perguntando, qual a perspectiva de percentual a ser oferecida aos servidores em termos de reajuste? Flávio, é preciso destacar que o governo passado, quando ele aplicava o índice do IPCA, aumento do servidor público, a realidade era outra. O estado de Alagoas ele não estava com o limite da lei de responsabilidade fiscal extrapolada, como nós encontramos em janeiro. O governo federal ele não estava diminuindo tanto esses recursos mês a mês que passa para o estado de Alagoas, bem como para os demais estados, e a realidade era outra. No primeiro ano de gestão, demonstramos ao servidor que o estado apresentava uma dificuldade financeira, mas mesmo assim, sendo no primeiro ano de gestão, o governador ele foi firme no sentido de encontrar meios, e com isso eu passei diversas e diversas noites fazendo conta para poder encontrar uma saída. Todos os compromissos que assumimos com os servidores públicos do estado de Alagoas, nós cumprimos. Eu volto aqui a trazer como exemplo os demais estados. Alguns estados que concederam, os poucos estados que concederam reajuste ao servidor público, boa parte deles não conseguiram honrar com os compromissos assumidos. Mas o governador ele tem sido vigilante e tem determinado que todos os compromissos assumidos com os servidores públicos do estado de Alagoas sejam devidamente honrados. Bem, os servidores já começam a se mobilizar em termos desse reajuste. O governo já tem um percentual definido, já sabe o que é que vai propor aos servidores. Eu pergunto ao senhor agora, o senhor responde daqui a pouco, logo depois do intervalo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha.
É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. E dando continuidade à entrevista com Christian Teixeira, que é o secretário do Planejamento e Gestão do Governo de Alagoas. Secretário, deixamos no ar uma pergunta no final do bloco anterior. A pergunta é exatamente se o governo, nessa altura, né, já que a data base é maio, nós estamos em meados de março, se a essa altura o governo já tem alguma proposta concreta a oferecer aos servidores estaduais em relação a reajuste salarial. Flávio, mesmo estando no mês de maio, tendo a data base dos servidores públicos do Estado e agora estando no mês de março, estando já o mês de maio se aproximando, eu entendo que diante da estabilidade financeira que o país vive e o Estado de Alagoas também não é diferente, eu entendo precoce a gente falar nesse momento se já teria uma definição, porque mês a mês eu junto com o secretário da Fazenda fazemos muitas contas no sentido de fazer um panorama das contas do Estado de forma muito conservadora. Mas como nós fazemos nossas previsões, sempre o governo federal, quando chega no dia de repassar o FPE, nos deparamos com surpresas desagradáveis e com isso temos que refazer toda a nossa conta do Estado para poder pagar os nossos compromissos em dia e não deixar atrasar. E com isso o governo tem se reunido, o governador do Estado tem participado de forma atenta nesse sentido, mas estamos amadurecendo para encontrar uma fórmula como nós encontramos no ano de 2015, onde assumimos o compromisso com o servidor público do estadual, cumprimos o acordo na íntegra para que não tenha dificuldade financeira. Desde o ano passado que eu tenho conversado de forma muito transparente com o servidor público e tenho dito, pior do que não conceder o aumento é conceder e não poder honrar. E isso o Estado de Alagoas como um todo, a sociedade, o servidor público tem observado já outra postura nesse governo, que conversa de forma transparente, olhando nos olhos do servidor e não tem nada a esconder. Pela primeira vez no Estado de Alagoas, foi se colocado naquele momento de discussão com os servidores, fiz questão de colocar um representante da Secretaria da Fazenda e expor, deixar de forma aberta para os servidores as contas do Estado. Então, todas as mesas de negociações, fiz questão naquele momento de estar acompanhado de um representante da Secretaria da Fazenda para mostrar ao servidor que vontade desse governo de conceder um aumento maior existe. Agora, só que a gente não pode fugir da nossa realidade. E com isso, a proximidade do mês de maio, estamos amadurecendo, conversando com cada servidor, a mesa de negociação é permanente e com isso também temos resolvido várias questões pontuais de cada categoria. Mas o governo do Estado, no momento certo, irá se manifestar no sentido de poder honrar e prestigiar o servidor público do Estado. Bem, em 2015, primeiro ano do governo, o governador Renan Filho fez alguns acordos diferenciados com algumas categorias. Todos esses acordos vêm sendo cumpridos, secretário? Flávio, eu tenho toda a tranquilidade e satisfação de dizer que o governador ele tem honrado na íntegra todos os acordos, todos os compromissos que é formalizado com o servidor público. Então, naquele momento de dificuldade financeira, onde não existia a possibilidade de conceder o aumento, o governador Renan Filho foi firme no sentido de determinar para que a equipe econômica do governo encontrasse uma fórmula de poder prestigiar o servidor público. Isso nós fizemos com muita responsabilidade e planejamento e cumprimos na íntegra com todos os acordos que foram formalizados no ano passado, e a Polícia Militar do Estado de Alagoas ainda continua recebendo um acordo que nós fizemos já de uma questão que tinha sido prometido para ele na gestão passada, mas infelizmente não pôde ser cumprido pela gestão passada, e com isso estamos honrando na íntegra tudo que foi comprometido com eles. Bem, a gente tem informações de que está sendo elaborado um grande plano de ajuste fiscal
para o Brasil inteiro, né? Que seria até uma contrapartida dos estados ao governo federal pelo que está se tentando um alongamento da dívida por mais cerca de 20 anos. E nesse ajuste, nesse chamado pacote fiscal, estaria reajuste zero para os servidores esse ano em todo o Brasil. Isso é fato, secretário? Flávio, isso ainda está sendo discutido a nível da União para com os estados. Os secretários da Fazenda têm se reunido de forma constante com o Ministério da Fazenda no sentido de encontrar algumas soluções para que os estados possam respirar. Caso essa dívida seja prorrogada, o estado de Alagoas ele vai voltar a ter o desenvolvimento que merece. O estado de Alagoas hoje, infelizmente, ele paga uma dívida muito alta todos os meses, já vem descontado do repasse para o estado de Alagoas e com isso o estado ele fica inviabilizado para o crescimento. Caso isso venha a ocorrer, o estado de Alagoas, o governo federal ele tem colocado várias condicionantes, mas é bom deixar destacado que dessas condicionantes o governo do estado de Alagoas ele tem cumprido na íntegra desde o primeiro dia de gestão. O governador Renan Filho ele foi vigilante no sentido de diminuir a folha de pagamento do estado, cortar os gastos, diminuir o número de cargos comissionados. Isso o estado de Alagoas já partiu na frente dos demais estados, bem como da própria União. Mas essa situação de que seria reajuste zero para os servidores, isso não está ainda fechado. É uma situação que a gente tem discutido, mostrado para o governo federal também a dificuldade que o servidor público atravessa nesse momento, mas eu tenho certeza que no final será feito aí chegar a um consenso no sentido de encontrar uma solução para que os servidores públicos também não sejam penalizados. Bem, falando aí na questão dos servidores, secretário, está havendo uma série de demissões em relação aos chamados servidores da CARP. Essa empresa que absorveu, foi criada no governo do Ronaldo Lessa, né? Do Ronaldo Lessa. Essa empresa que absorveu várias pessoas que eram contratadas do Estado, não eram efetivas, não eram servidores efetivos. E aí o governo Renan Filho está dando sequência a essas demissões. De fato, a CARP vai ser efetivamente extinta, todos serão dispensados? É bom deixar destacado que a CARP, a época que foi criada, ela já foi criada com essa destinação. Só que, infelizmente, as políticas do passado não deram a devida atenção que deveria dar nesse sentido. Existiam algumas questões que eles não queriam enfrentar a forma como deveria ser. E o governador, ele é economista, Flávio, e com isso ele faz conta. E tem alguns setores do Estado que não conseguem retribuir da forma que deveria. Então, nós demos prosseguimento ao plano de demissão daqueles empregados. Todos eles, é bom deixar destacado que estão sendo devidamente indenizados da forma dentro dos seus direitos, mas que a CARP ela foi criada lá atrás com essa finalidade, no sentido de um dia ela vinha à sua extinção. Bom, e a pretensão realmente é acabar com todas as empresas que fazem parte da CARP? Sim, o governador tem sido vigilante nesse sentido. A população não aceita mais alguns órgãos do Estado que não dê a contribuição. O Estado de Alagoas passa por um momento muito difícil e com isso a gente está fazendo a programação de demissões. Temos conversado também com o sindicato para mostrar para ele que essa forma tem que acontecer. Então, acredito que no final desse ano, no início de 2017, a gente já esteja com todas as fases concluídas. Bom, alguns sindicatos, você falou agora há pouco sindicato, alguns deles reclamam de que certos órgãos da estrutura do Estado vão praticamente acabar se todos os servidores da CARP forem demitidos, porque a maioria dos servidores que atuam nesses órgãos são exatamente empregados do Estado através da CARP. E aí, como é que fica a situação para suprir essa carência? Aí, cada presidente de órgão, cada secretário que entender que aquele empregado da CARP é essencial para a sua secretaria, mesmo havendo esse plano de demissões, ele pode fazer a opção de trazer aquele empregado para dentro da sua estrutura, seja com cargo comissionado ou outra fórmula que ele encontrar. Mas se aquele empregado ele for de suma importância para o Estado, e tem vários que são muito competentes dentro da CARP, cada gestor vai ter que encontrar uma forma para poder fazer com que aquele empregado venha fazer parte da sua estrutura. E os aposentados que continuaram a trabalhar, eram dessas empresas da CARP, se aposentaram e continuaram a trabalhar e fazem parte da CARP?
Aí também, da mesma forma como hoje tem o dos ativos, cada gestor que entender que aquele empregado é essencial para o funcionamento, seja do seu órgão, seja da sua secretaria, ele vai encontrar um meio de fazer com que ele seja prestigiado, seja com cargo comissionado ou com outra maneira que ele encontrar que deve ser feito. Há alguns setores em que há pessoas concursadas, né? Várias pessoas concursadas na expectativa de serem nomeadas para o Estado. O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso? Esse pessoal vai ser realmente absolvido? Flávio, o governador ele já tem demonstrado que o Estado de Alagoas ele só pode gastar aquilo que ele tem para poder honrar com seus pagamentos. Existiam alguns concursos públicos que foram realizados na gestão passada e o governador já deu a demonstração no sentido de prorrogar esses concursos. Nós fizemos um cronograma aí do chamamento da Reserva Técnica da Polícia Militar, já chamamos a primeira turma e já montamos esse cronograma para que até o final do ano todos eles sejam chamados. Mas nós temos procurado fazer uma política de governo no sentido de planejamento. Então não adiantava nada nesse momento, mesmo diante da necessidade de mais integrantes, de mais servidores vir, seja na Polícia Militar como de mais órgãos do Estado, mas também só podemos fazer o chamamento dos servidores até o momento que o Estado possa honrar, no sentido de que a folha de pagamento do Estado não fique tão inchada. Ok, vamos a mais um intervalo aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, e daqui a pouco a gente volta conversando ainda com Christian Teixeira, que é o secretário de Planejamento e Gestão do governo de Alagoas. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do 3º filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha.
É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Christian Teixeira, secretário de Planejamento e Gestão do Governo de Alagoas, é nosso entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. É com ele que a gente volta a conversar. Secretário, é notório que o governo tem necessidade de servidores, tem muitos órgãos com grandes carências de servidores e, ao mesmo tempo, o governo se vê na contingência, por exemplo, de dispensar esse pessoal, vamos chamar de dispensar esse pessoal da CARP, né? Esses empregados da CARP. E eu lhe pergunto, como é que o governo pretende suprir essas carências de pessoal, já que não tem recurso suficiente, não tem dinheiro para fazer concurso e completar esses quadros? E aí, como fazer? Flávio, em decorrência de políticas no passado, no sentido que não dava tanto atenção à carência do servidor público que aumentava a cada ano, o Estado de Alagoas hoje ele tem um corpo de servidores públicos que ficou muito carente da realização de uma oxigenação. E com isso, a carência de servidores públicos no Estado de Alagoas, ela não é pontual, ela é geral, no sentido de que cada órgão ele tem essa necessidade de ter a chegada de novos servidores. Com isso, o governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio, tem feito estudos para conhecer a realidade do Estado e ver onde é que estão as maiores carências para poder dar prioridade. O governador Renan Filho, ele já mencionou por diversas vezes que tem um pensamento de acabar com aquela cultura de fazer grandes concursos no Estado, e isso dava muito problema. Os concursos eram judicializados, com isso havia a necessidade, através de decisões judiciais, no sentido de paralisar o andamento do certame, e com isso atrapalhava muito a máquina pública. O nosso pensamento hoje é fazer concursos menores, no sentido de que a gente possa atender várias áreas, mas isso atentando também à real necessidade e a possibilidade do Estado de poder chamar esses servidores e não ter dificuldade com a folha de pagamento. Então, esse estudo já está sendo elaborado pela nossa equipe, no sentido de identificar quais são os órgãos e os setores onde existem as maiores necessidades do Estado. E nós já iremos mostrar ao governador esse ano ainda, 2016, para que ele faça a determinação no sentido qual vai ser a área que iremos dar prioridade. E quanto às organizações, as chamadas organizações sociais, o que é de concreto em relação ao governo contratar esse tipo de serviço? Por hora, Flávio, ainda estamos em estudo. A grande preocupação do governador Renan Filho é oferecer um serviço de qualidade à população alagoana. Então, em relação às OS, ainda não tem nada ainda adiantado, porque é uma decisão que o governador tem que adotar, no sentido de que se vai haver ou não uma resposta à sociedade para que possa apresentar um serviço de melhor qualidade. Mas isso ainda está no campo dos estudos, não tem nada ainda concretizado para ver uma fórmula para que a gente possa apresentar um serviço de qualidade à população alagoana. Bom, de maneira geral, secretário, todo servidor público é indispensável ao serviço público, é indispensável esse atendimento ao cidadão. Mas há setores em que há um impacto maior, pelo menos digamos assim, uma divulgação maior por conta de ser coisa bastante específica. Por exemplo, o Detran. Os servidores do Detran, há cerca de 2 semanas, fizeram uma paralisação de 3 dias em busca de algumas reivindicações. Isso foi solucionado, secretário? Sim, eu tenho me reunido por várias oportunidades com os sindicatos representantes dos servidores do Detran. Eles têm alguns pleitos para que o Estado venha a atender. Nós temos atendido também de igual modo, de forma transparente, mostrando a realidade, as dificuldades que o Brasil e o governo do Estado atravessam, mas algumas questões, em específico, o plano de cargos e salários dos servidores, estamos encontrando em comum acordo com os servidores do Detran para que a gente possa seguir. Antigamente, eles mesmos mencionavam que quando eles tinham solicitações como essa,
complexas de fazer modificações, de melhoramento nos planos de cargos e salários, eles não participavam. Resultado, o Estado tinha até boa vontade em encontrar soluções, mas não sabia escutar aquele que estava necessitando naquele momento. E agora estamos construindo esse modelo a 4 mãos, seja representantes do Estado, como seja representantes das categorias. Então, estamos encontrando soluções e, com isso, eles entenderam a realidade que o Estado atravessa. Eles têm observado já que esse governo ele tem outra postura para com o servidor público e chegamos ao entendimento e estamos superando essas dificuldades. Eles retornaram ao trabalho, fizeram a assembleia e decidiram que dê esse voto de confiança ao governo para que possamos juntos ter várias conquistas. Bem, servidor público não é só fazer concurso e ser nomeado, é também ser capacitado. O que é que o governo tem feito em relação à capacitação, secretário? Flávio, hoje nós temos a nossa escola de governo que tem funcionado muito bem no sentido de oferecer ao servidor público aquela capacitação que ele mais necessita. Estamos agora nesse primeiro semestre de 2016 com 22 cursos em aberto, estamos com a quantidade muito boa de servidores já inscritos, inclusive hoje já existem turmas onde tem lista de espera. Isso mostra que os assuntos os temas que nós temos encontrado para abordar para com o servidor tem sido do interesse deles. Então, até um passado recente, ao encontrar a escola de governo, encontramos com diversas turmas ociosas. Então, ali eu fiz uma reflexão, mudamos o modelo de oferecer curso ao servidor público, porque o atual governo entende que a valorização do servidor, ela ultrapassa só a questão salarial. Então, a partir do momento que eu dou condições de oferecer cursos, que ele possa se capacitar, no sentido de fazer com que a população alagoana, ela entende que já foi o tempo, está no passado, que o servidor público era aquele sinônimo que não trabalhava e que era aquele emperramento da máquina pública, isso já está ultrapassado. E o próprio servidor tem visto isso na postura do governo, no sentido de oferecer cursos onde ele possa oferecer um melhor serviço à população alagoana. Bom, secretário, uma reclamação de quase que unânime dentro dos servidores públicos aqui do Estado quanto ao baixo valor das diárias, principalmente as diárias aqui dentro do Estado, que muito mal dão para a alimentação. O governo vê alguma perspectiva de melhorar esses valores? Sim, Flávio, mas existem outras prioridades que o governo ele tem adotado algumas providências e encontrado uma solução. O valor da diária realmente ele está defasado, mas isso também é um estudo que nós já estamos fazendo no sentido de tudo tem que analisar o impacto que vai dar na folha de pagamento. Então, quando tem uma demanda do servidor, algumas delas eu tenho dito a eles que é justa, mas que com o impacto que causa naquele momento fica inviável. Então, a partir do momento que nesse instante eu aumento o valor da diária, necessariamente vai impactar na folha de pagamento e eu posso ter dificuldade de cumprir lá na frente. Então, não adianta nada nesse momento eu aumentar o valor da diária e ter que diminuir o trabalho do servidor no sentido de que ele possa ser contemplado com essas diárias. Então, esse é um estudo que nós estamos fazendo, mas quando chegar no momento correto, iremos reajustar o valor da diária. Ok, vamos a mais um intervalo aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco a gente volta a conversar com Christian Teixeira, secretário de Planejamento e Gestão do Governo de Alagoas. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503.
Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o Decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Vamos ao último bloco da entrevista com Christian Teixeira, secretário de Planejamento e Gestão do governo de Alagoas. Secretário, o governador Renan Filho fez um governo muito austero nesse primeiro ano, nesse ano de 2015, no que diz respeito à despesa, cortou muita coisa. Você tem ideia de quanto foi economizado? Flávio, o governador, desde o primeiro dia em que tomou posse na condição de governador do estado, ele tem sido vigilante no sentido de diminuir as despesas do estado, mas diminuir no sentido onde a gente observa que existe espaço para isso. O governador, logo no início, ele determinou que todos os gestores eles reanalisassem aqueles contratos que estavam dentro das suas secretarias para que chamássemos os fornecedores no sentido de fazer a repactuação do contrato. A secretaria, eu tenho muita honra de dizer que a Secretaria de Planejamento, ela largou na frente, diante de diversos contratos que nós encontramos ali, pouco mais de 22, chamamos cada fornecedor, estudamos a realidade de cada contrato e sem imposição, mas com muita transparência, mostrando para aqueles fornecedores que não dava para continuar daquela forma. Então, só na Secretaria de Planejamento, naquele primeiro momento, foi economizado aí cerca de mais de R$1 milhão. Com isso, nós também montamos uma comissão junto à Secretaria da Fazenda para analisar todos os contratos acima de R$1 milhão. Com isso, ainda estamos fazendo o apanhado de quanto foi economizado nesse primeiro ano e, mesmo assim, o governador ele continua vigilante no sentido de tentar no sentido de que as contas elas não venham a ser descontroladas novamente. Porque o grande problema é que você faz o controle no começo, mas se você não tiver tão vigilante, as despesas voltam novamente. E com isso o governador ele tem acompanhado junto de cada secretário, tem acompanhado quase que diariamente junto ao secretário da Fazenda e o secretário de Planejamento e Gestão, no sentido de que não permitam que as contas do Estado venham a ficar de forma incontrolável. Então, o governador, por ser economista, a formação dele é essa, então ele é um expert nessa área e sempre está procurando
procurando dos seus gestores no sentido de que possa controlar essas contas. Mas uma economia de forma considerável por um Estado onde tem tanta dificuldade de recursos financeiros, qualquer economia que venha a ser feita é muito bem-vinda. Em relação a veículos locados, o senhor sabe dizer se houve economia com relação a esse item? Sim, esse foi um dos primeiros estudos que nós fizemos, isso desde a época da equipe de transição, que eu tenho muita honra de dizer que fui convidado pelo governador Renan Filho. Então, desde 2014 que nós estávamos fazendo um raio-x do estado de Alagoas e observamos que existiam diversos veículos que poderiam ser reduzidos, com isso poderia ser investido esses recursos de outras áreas. Então, fizemos um estudo, devolvemos 216 veículos e até hoje, Flávio, estamos aí nos aproximando do 4º mês do 2º ano do governo e até hoje eu nunca recebi no meu gabinete, seja um presidente de órgão, seja um secretário, dizendo que tem passado dificuldade pela devolução desses mais de 200 veículos que nós recebemos, nós devolvemos. Então, com isso, mostra que o governo tem sido vigilante no sentido de diminuir as contas do Estado e o Estado não tem parado por isso, porque até hoje nenhum secretário, nenhum presidente de órgão veio alegar que tem passado dificuldade pela devolução desses veículos. Então, o exemplo que você acabou de citar de devolução de veículos é apenas um dos exemplos que nós cumprimos. Mas a partir do momento que o governador determinou de forma linear o corte de 30% dos servidores, também nós passamos uma certa dificuldade no início, mas hoje as secretarias têm funcionado muito bem com 30% a menos do efetivo dos servidores públicos. Ainda com relação a veículos locados, secretário, quais são os critérios para um servidor do Estado ter direito a um carro? Primeiro, Flávio, o governador ele tem determinado no sentido de que cada gestor observe de forma muito atenta as necessidades. Então, antigamente que se existia uma política que muitas vezes o servidor ele tinha aquele carro como só para resolver questões daquele setor, muitas vezes hoje nós colocamos um veículo para resolver vários assuntos dos diversos setores das secretarias. Então, com isso, antes, quando eu tinha 2 ou 3 veículos para resolver cada questão, hoje eu tenho apenas um veículo para resolver várias demandas das secretarias. E com isso, nós conseguimos diminuir de forma considerável o quantitativo desses veículos locados e também ter uma economia significativa. Então, os critérios hoje que tem que adotado, cada gestor, cada secretário, cada presidente de órgão, é que ele faz o estudo e vê onde é que ele dá para fazer com que um veículo ele possa ter várias funções dentro da secretaria do seu órgão. Bem, essa fase final do programa vamos para alguns pontos específicos, secretário. Por exemplo, o que é que há na sua secretaria de planos com relação à expansão das centrais já de atendimento? Flávio, nós fizemos uma reformulação nas centrais de atendimento já, inclusive eu tenho sido abordado por diversos alagoanos e tem me abordado dizendo, secretário, eu estive na central de atendimento já na capital, temos aí no Shopping Pátio, temos aí no Shopping Maceió Shopping e tem feito um atendimento digno da população alagoana. E várias pessoas têm me questionado, secretário, quando eu cheguei lá e recebi aquele atendimento, eu jamais imaginava que aquilo ali era mantido pelo poder público. Então, a população alagoana, ela ainda tem aquela ideia de que tudo que é do poder público não funciona e que tem dificuldade. Hoje, nós estamos procurando fazer uma política com muito planejamento, no sentido de oferecer para a população alagoana um serviço digno de qualidade, porque ele possa ter a confiança de dizer que o imposto que está sendo pago está sendo retribuído nos serviços que é prestados a ele. Então, nós reformulamos aí as centrais de atendimento já, tivemos a dificuldade em fechar uma das unidades que funcionava no centro, mas fechamos, explicamos à sociedade por que estava fechando naquele momento, porque ela tinha dificuldade de estruturação e com isso o alagoano, o cidadão, ele não tinha um serviço de qualidade. Então, naquele momento, decidimos fechar aquela unidade no sentido de encontrar uma solução para que possa reabrir, mas que possa reabrir de forma digna. Então, estamos já em comum acordo com a Aliança Comercial, com a Associação Comercial, no sentido de reabrir a unidade de atendimento já no centro da cidade. Mas acredito que já nesse ano de 2016 estaremos reabrindo essa unidade e de forma muito mais ampla, porque a unidade de atendimento já
do centro, ela funcionava apenas com atendimento da Secretaria da Fazenda, do DETRAN e com a unidade do PROCON. E com isso, o serviço era muito restrito e a população ela precisa de uma gama de atendimento muito mais ampla do que isso. Então, essa reformulação que nós estamos encontrando é no sentido de dar uma gama maior de serviço à população alagoana e no centro da capital, que é de suma importância. Outra coisa, falar em centro da capital, secretário, o que é que o Estado está pretendendo fazer em relação ao antigo prédio da Secretaria Estadual de Educação? Esse é um tema que eu tenho conversado de forma mais próxima com o secretário da Educação, no sentido que possamos encontrar uma destinação para aquele prédio. Então, o secretário da Fazenda, o secretário da Educação tem conversado muito comigo no sentido de encontrar uma destinação para aquilo ali. Mas da forma que vai ficar, eu garanto aqui a você, a população lagoana, que a gente não vai permitir, porque mesmo com essa dificuldade financeira, quando nós nos deparamos com o prédio naquele sentido ali, eu acho que não tem mais espaço para isso. E principalmente numa localidade tão importante que é o centro de Maceió. Mas o secretário da Educação ficou de mostrar para mim um projeto no sentido para dar destinação àquele prédio, mas que num curto espaço de tempo a população alagoana, mais específica, maceioense, vai ter uma destinação para aquele prédio hoje que se encontra fechado. Ok, muito obrigado ao advogado Christian Teixeira, secretário de Planejamento e Gestão do Governo de Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.